Dona Maria I. Dona Maria I de Portugal, nasceu em Lisboa, a 17 de dezembro de 1734 e morreu no Rio de Janeiro, a 20 de março de 1816. Foi Rainha de Portugal de 24 de fevereiro de 1777 a 20 de março de 1816, sucedendo ao seu pai, Dom José I. Dona Maria foi, antes de assumir o trono, Princesa do Brasil, Princesa da Beira e Duquesa de Bragança. Ficou conhecida pelos cognomes de a Piedosa ou a Pia, devido à sua extrema devoção religiosa à Igreja Católica, demonstrada, por exemplo, quando mandou construir a Basílica da Estrela, em Lisboa. No Brasil, é conhecida pelo cognome de Dona Maria, a Louca ou Maria Louca, devido à doença mental manifestada com veemência nos últimos 24 anos de vida. A continuidade dinástica da Casa de Bragança ficou assegurada com o seu casamento com o tio Pedro de Bragança. O casamento foi realizado no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, em Lisboa, a 6 de julho de 1760. Ele subiu ao trono como Pedro III. Tiveram 4 filhos e 3 filhas. Embora Dona Maria I seja tradicionalmente reconhecida como a primeira rainha reinante em Portugal, isso é questionável, visto que à luz de uma nova perspectiva da história, Teresa de Leão já havia sido reconhecida como tal pelo Papa, em 1112. Seu primeiro acto como rainha, iniciando um período que ficou conhecido como a Viradeira, foi a demissão e exílio da corte do Marquês de Pombal, a quem nunca perdoara a forma brutal como tratou a família Távora durante o processo dos Távoras. Rainha amante da paz, dedicada a obras sociais, concedeu asilo a numerosos aristocratas franceses fugidos ao terror da Revolução Francesa. Era, no entanto, dada a melancolia e fervor religioso de natureza tão impressionável que quando ladrões entraram em uma igreja e espalharam hóstias pelo chão, decretou 9 dias de luto, adiou os negócios públicos e acompanhou a pé, com uma vela, a procissão de penitência que percorreu Lisboa. O seu reinado foi de grande atividade legislativa, comercial e diplomática, na qual se pode destacar o Tratado de Comércio que assinou com a Rússia em 1789. Desenvolveu a cultura e as ciências, com o envio de missões científicas a Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique, e a fundação de várias instituições, entre elas a Academia Real das Ciências de Lisboa e a Real Biblioteca Pública da Corte. No âmbito da assistência, fundou a Casa Pio de Lisboa. Fundou ainda a Academia Real de Marinha para a formação de oficiais da Armada. A 5 de janeiro de 1785 promulgou um alvará impondo pesadas restrições à atividade industrial no Brasil. Durante seu reinado ocorreu o processo, condenação e execução do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Mentalmente instável, desde 10 de fevereiro de 1792 foi obrigada a aceitar que o filho tomasse conta dos assuntos de Estado. Obcecada com as penas eternas que o pai estaria sofrendo no inferno, por ter permitido a Pombal perseguir os jesuítas, o via como um monte de carvão calcinado. Em 1799, sua instabilidade mental se agravou com os lutos pelo seu marido Dom Pedro III e seu filho, o príncipe herdeiro José, Duque de Bragança, Príncipe da Beira, Príncipe do Brasil, morto aos 26 anos.
a marcha da Revolução Francesa, e a execução do rei Luís XVI de França na guilhotina, o filho e herdeiro João assumiu a regência, como Dom João VI de Portugal. A família real portuguesa transfere-se para o Brasil, fruto do receio de ser deposta, à semelhança do que ocorrera nos países recentemente invadidos pelas tropas francesas. Napoleão acumula o título de rei de Itália, dando o título de rei de Nápoles ao seu irmão José Bonaparte, a quem posteriormente situou no trono da Espanha. Nos Países Baixos a coroa é dada a seu irmão Luís Bonaparte. Em 1801, o primeiro-ministro de Espanha, Manuel Godoy, apoiado por Napoleão, invadiu Portugal por breves meses e, no subsequente Tratado de Badajoz, Olivença passou para a coroa de Espanha, mais tarde também ocupada pelos franceses. Portugal continuou a fazer frente à França e, ao recusar-se a cumprir o bloqueio naval às Ilhas Britânicas, foi invadido pela coligação franco-espanhola liderada pelo Marechal Junot. A família real foge para o Brasil a 13 de novembro de 1807, deixando Portugal à mercê do invasor. Junot invade Lisboa, sendo nomeado governador de Portugal. Em 1 de agosto de 1808, o Duque de Wellington desembarcou em Portugal e iniciou-se a Guerra Peninsular. Entre 1809 e 1810, o exército luso-britânico lutou contra as forças invasoras de Napoleão, nomeadamente na Batalha do Bussaco. Quando Napoleão foi derrotado em 1815, Maria e a família real encontravam-se ainda no Brasil. Dos membros da realeza, porém, foi a que se manteve mais calma, chegando a declarar: "Não corram tanto, vão pensar que estamos a fugir." Proclamada Rainha do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 16 de dezembro de 1815. Incapacitada, Dona Maria viveu no Brasil por 8 anos, sempre em estado infeliz. Morreu no convento do Carmo, na cidade do Rio de Janeiro, em 20 de março de 1816, aos 81 anos de idade. Após sua morte, o príncipe regente Dom João foi aclamado rei de Portugal, Brasil e Algarves. Seu corpo foi transladado para Lisboa e sepultado em um mausoléu na Basílica da Estrela, igreja que ela mandou erguer.